Bom dia, a gente está aqui perto da Igreja do Rosário, que é a construção mais antiga ainda de pé aqui em Fortaleza. Ela é de 1730, né, primeiramente de madeira e depois 1750 essa construção aqui de alvenaria. E dentro da Igreja do Rosário tem várias pessoas enterradas nas paredes, no chão e tal. Por quê? Porque até o século XIX, até mais ou menos o meio do século XIX, não havia cemitérios aqui em Fortaleza. Então as pessoas ou eram enterradas nas igrejas ou eram enterradas no próprio quintal de casa e tal. Só mais ou menos no meio, 1848, no meio do século XIX, é que houve um decreto imperial que toda cidade acima de 5 mil habitantes, em Fortaleza na época tinha em torno de 9 mil habitantes, tinha que ter um cemitério. Então, aqui, o centro, o núcleo central da cidade era basicamente isso aqui, se resumia até mais ou menos ali a região da Santa Casa. Então, como os ventos de Fortaleza vêm daqui, de sudeste para oeste, que é para lá, eles resolveram construir um cemitério num morro que havia, que chamava Morro do Croatá, que é onde é hoje, onde funcionava a estação ferroviária João Felipe. E por que lá? Porque os ventos levavam aqueles odores, aquelas coisas do cemitério lá para oeste, né? Lá para o lado de Calcaia, do Souro e tal. Então, foi construído esse cemitério, e isso é interessante, porque esse cemitério ele foi construído em 1948 e durou até mais ou menos 1848 e durou até mais ou menos 1880. Em 1880 era um cemitério pequeno, né? Então tinha o cemitério católico e ao lado tinha o cemitério protestante. A gente vai lá para ver também. Aqui atrás tinha a igreja protestante. Essa igreja protestante, ela foi destruída, esse prédio hoje aqui, né? E tinha essa diferenciação do cemitério católico e o cemitério protestante, e os judeus também eram enterrados nesse cemitério protestante. Aí, em 1880, esse cemitério já ficou lotado, cheio e tal, e teve que ser transferido para onde é hoje o São João Batista, o cemitério São João Batista, que era um terreno bem maior e tal, que ainda tenho que fazer um episódio no cemitério São João Batista. Então hoje a gente vai contar um pouco mais dessa história, porque na estação ferroviária, que hoje está sofrendo reformas e tal, na ex-estação ferroviária, né, que vai ser a Estação das Artes, eles encontraram, há umas 2 semanas, um outro canhão. Então, naquela região, que já funcionou como cemitério, junto com aquela praça Castro Carreira também, ali era um cemitério, ali depois virou campo de treinamento, de equestre, cavalos e tal. E eu acho que ali tem uma divergência, alguns historiadores, o Gustavo Barroso acha que a Casa da Pólvora era em outro lugar, mas eu acho que ali, naquela região, tinha a Casa da Pólvora do Forte, da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, né? Ali tudo era um areial e tal, e essa Casa da Pólvora, depois de um tempo, ela funcionou como um depósito, tipo como se fosse um lixo, né? Uma rampa de lixo e tal, e muitas coisas do forte foram jogadas lá, eu creio, né? Canhões, espadas, balas de canhão e tal. É tanto que foram encontradas na década de 70 dois canhões, e agora, né, em 2021 foi encontrado mais um canhão. E deve ter mais coisa ali, né, se eles fizerem algum tipo de escavação. Então a gente vai ver também essa região lá. Vamos lá. Ó, a gente está aqui, ali aquele prédio rosa da Santa Casa. E aqui esse prédio amarelo é da Insetur, né, que era a antiga cadeia pública. Isso tudo era um areial antes. Então, eu creio que a Casa da Pólvora, como era mais ou menos perto do forte, era aqui onde era a estação ferroviária, né? Que agora vai ser a Estação das Artes. Então, vamos ver aqui. Esse mapa, que é de 1812, é bem interessante porque a gente consegue ver a Ponta do Mucuripe, a gente consegue ver o forte, a igreja matriz e ver esse areial que havia, né, toda essa região do passeio público, Santa Casa, até o cemitério de São Casimiro e a Casa da Pólvora. A gente está aqui, nas cercanias da Praça da Estação. A Praça da Estação fica ali, Castro Carreira. E aqui, a gente vê esses galpões que faziam parte da estação ferroviária Engenheiro João Felipe e que agora estão sendo reformados, vai ser a Estação das Artes. E aqui, eu acho, tem uns mapas antigos, o teto tem esses mapas que mostravam aqui uma Casa da Pólvora. Eu acho que era por aqui, e por isso que foram encontrados muitos canhões. Uma outra teoria que diz que
que foram encontrados esses canhões aqui é que eles foram escondidos na época da sedição do episódio conhecido como sedição de Juazeiro, em que alguns jagunços vieram lá do Ceará, de Juazeiro e tal, para fazer essa tentativa de invasão aqui em Fortaleza. Construíram até trincheiras ali perto do Colégio da Imaculada Conceição, e eles enterraram alguns canhões justamente para tentar esconder esses canhões desses jagunços que vinham lá de Juazeiro do Norte, a mando do padre Cícero Romão Batista e do Floro Bartolomeu, que até médico ele, né? Que era deputado também. Então é isso aí. Curiosa região que se aglomerava para ver o seu governador e toda a sua numerosa comitiva. Aí a gente vê essas imagens históricas lá de Juazeiro, elas foram feitas pelo senhor Ademar Bezerra de Albuquerque, o fundador da ABA Filme. ABA, Ademar Bezerra de Albuquerque, né, as iniciais do nome dele. Então ele fez esse vídeo em 1926 que mostra a visita do então governador Moreira da Rocha lá em Juazeiro, mais de 10 anos depois da sedição do episódio, conhecido como sedição de Juazeiro, até como forma de apaziguar os ânimos entre Fortaleza, a capital, o interior do estado, principalmente essa região do Cariri. E nessa visita eles foram inaugurar uma estátua do Padre Cícero Romão Batista numa das praças lá de Juazeiro. E é interessante que a gente vê o Padre Cícero em imagens em movimento e vê também o deputado e médico Floro Bartolomeu. Ao lado do Padre Cícero, o deputado Floro Bartolomeu da Costa, ao tempo investido das funções de general honorário do Exército, a fim de comandar os batalhões patrióticos que naquela faixa do Nordeste teriam de combater as colunas revolucionárias de Prestes e Miguel Costa. Passeio público, a Praça dos Mártires assim hoje, mas não era assim não, isso aqui tudo era um areal muito grande, né? Antes não havia o prédio da Santa Casa, então se conectava desde o forte, que está ali, que o forte é do começo do século XIX, né? Até mais ou menos ali a região da estação ferroviária, que era o antigo cemitério de São Casimiro. Como toda essa região era um areal muito grande, uma outra teoria que há é que a Casa da Pólvora, na verdade, ela ficava onde hoje é a estação ferroviária, a antiga estação ferroviária João Felipe. E por muito tempo essa casa foi utilizada como um depósito para as armas, para as artilharias, para as munições da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, principalmente quando houve aquela reforma no começo do século XIX, em 1825 e tal, e aí muitas dessas armas acabaram sendo enterradas. Muitos desses canhões que foram encontrados, inclusive, tem relatos nos jornais de 1935 aqui do Ceará e tal, que esses canhões às vezes eram jogados nas próprias ruas e eram utilizados por pessoas comuns para decoração nas casas dessas pessoas, na frente das casas. Tem algumas fotos. Então esse era o cemitério de São Casimiro, que depois virou estação ferroviária, depois, antes de estação ferroviária, virou campo de treinamento equestre, né, de cavalos, depois virou estação ferroviária e, por último, está virando agora a Estação das Artes. Então, havia também, depois do cemitério de São Casimiro, o cemitério foi para o São João Batista, que ainda continua sendo ligado à Santa Casa de Misericórdia, né, um cemitério que é administrado pela Santa Casa, e a Santa Casa também administrava o cemitério do Jacarecanga. Aí a gente está vendo a região do Centro Fashion, e tinha um cemitério aí, inclusive quando foram feitas obras dos projetos Saniá em 1992, foram encontradas algumas ossadas desse cemitério. Foi um cemitério muito utilizado, o cemitério da Jacarecanga, naquele episódio que eu já contei aqui no canal, do Dia dos 1000 Mortos, quando a epidemia de varíola dizimou em um só dia mais de 1000 pessoas na cidade de Fortaleza no final do século XIX, né? Então, esses cemitérios, o cemitério São João Batista e o cemitério do Jacarecanga, eram administrados pela Santa Casa, são administrados pela Santa Casa. O cemitério São João Batista ainda existe, a gente vê essas imagens e tal, tem até que fazer um episódio no cemitério São João Batista. Mas o cemitério do Jacarecanga aí não existe mais não, né? Era um cemitério meio que não vou dizer clandestino, mas era um cemitério que não era muito bem regulamentado, vou dizer assim, e foi muito utilizado nessa epidemia de varíola que houve aqui no Ceará, no Dia dos 1000 Mortos, no final do século XIX.
Com o tempo, novos cemitérios públicos foram surgindo, além do São João Batista, né, o cemitério da Parangaba, e tem até uma curiosidade sobre o cemitério da Parangaba, que tem uma cacimba lá, que até hoje o pessoal tira água, e essa cacimba era utilizada há muitos anos, e a cacimba dentro do cemitério, né? Então, essa foi uma história muito breve sobre um relato sobre alguns cemitérios, principalmente os cemitérios mais históricos aqui de Fortaleza. Se você gostou do conteúdo do canal, dá o like, dá o joinha, divulga para os seus amigos, se inscreva no canal e é isso. Aproveite a sua cidade, até o vídeo que vem. Vamos lá!